Angela Castaldi, eu sou biomédica. Eu acho que eu fui para essa área porque eu queria entender como que as doenças se desenvolviam. Enfim, eu queria descobrir a cura das doenças. Grande área Ciências Biológicas. A autora, doutora Angela Castaldi. Orientador, professor Dr. Nils Olsen Saraiva Câmara. A cura das doenças, Angela ainda não descobriu. Mas sua pesquisa de doutorado foi considerada original e relevante por especialistas da área. Ela venceu o prêmio Tese Destaque USP de 2016 na categoria Ciências Biológicas. Hoje eu estudo obesidade e sistema imune, para tentar entender como que o sistema imune responde na obesidade. Porque na obesidade a gente tem um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é o que vai desencadear o desenvolvimento de outras doenças. Por exemplo, diabetes, doença cardiovascular, câncer. Quando você entrou na faculdade, você sabia dessa ligação entre sistema imune e gordura e obesidade? Não. Na faculdade eu achava que a obesidade era simplesmente você comer bastante e você ficar obeso. Mas agora a gente sabe que por trás disso tem muitas outras coisas acontecendo, né? Há 25 anos, a professora Marília Zelender estuda o tecido adiposo, os depósitos de gordura do corpo. No Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB, ela explica que na obesidade, as células não dão conta de absorver toda a gordura, nesse caso chamada de ácido graxo. O tecido adiposo, quando ele se expande, no caso de obesidade, né, quando você começa a aumentar muito de peso, existe um limite para essa expansão. E o tecido adiposo fica inflamado. E por que acontece isso? Porque o ácido graxo livre ali naquele meio do tecido, ele deve ser removido, ele é tóxico. Então, as células do sistema imunológico, principalmente macrófagos, vêm ali fazer esse papel de fagocitar, eliminar essa gordura. No entanto, nesse processo, elas se ativam e causam uma inflamação tecidual. Essa inflamação dos macrófagos e a secreção, né, dessas células no tecido adiposo faz com que a própria célula adiposa, o adipócito, comece também a secretar vários fatores inflamatórios. E esse ciclo se perpetua, ou seja, essa inflamação que está presente no tecido adiposo local pode se estender para a circulação e causar uma inflamação no organismo como um todo. A inflamação na obesidade chegou ao laboratório de Nils Olsen Câmara por causa da influência que ela pode ter no rim. Este, sim, é o ponto de partida das pesquisas de Nils. Médico nefrologista, o orientador de Angela se interessou por entender os processos que levam o corpo a rejeitar o órgão depois de um transplante. E ao longo do tempo a gente foi entendendo o processo de rejeição, vários alunos trabalharam nisso, e a gente foi andando e a gente foi querendo saber que outros fatores complicadores poderia piorar o quadro de rejeição. E a gente acabou trabalhando com obesidade, não existe na literatura algo muito concreto se a obesidade poderia influenciar positivamente ou negativamente no transplante. A gente acreditava que negativamente, mas ainda não era claro. Então a gente foi adicionando linhas de pesquisas nesse core central que seria de rejeição ao transplante. Mas o que une todas elas? A resposta inflamatória. A gente gosta de entender como que a inflamação acontece e hoje como que a inflamação ela é regulada por outros fatores. O mestrado de Angela foi nessa linha e investigou se a obesidade piorava a recuperação do rim depois de uma infecção. A gente terminou mostrando que ser um animal obeso ia pior do que um animal magro, numa lesão renal aguda induzida por infecção. Mas quando a gente foi estudar o mecanismo, a gente achou uma molécula que já está amplamente descrita, que é a molécula MID88, que quando ela deletava essa molécula, a gente observava uma certa proteção na infecção, não na obesidade. O doutorado de Angela foi o passo seguinte, mexer na MID88 para tentar manter os camundongos magros e sem inflamação. A nossa hipótese era que se eu inibisse o MID88 em um camundongo, eu ia bloquear o desenvolvimento da obesidade e da inflamação relacionada à obesidade. Resultados inesperados. Os camundongos MID88 nocautes ganharam muito mais peso comparados aos camundongos selvagens. Uma nova forma de inflamar. Isso ainda não tinha sido mostrado, não foi mostrado. E a conclusão de que nem sempre a inflamação é vilã na obesidade. Clique aqui no vídeo e assista a continuação da pesquisa.